Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, hoje vamos ver mais um pedacinho da história da música ocidental para entender como a ópera nasceu. No vídeo anterior, falei sobre o teatro da Idade Média e entramos no Renascimento. Contei para você como na Itália do século XVI, um movimento literário petrarquiano levou ao surgimento de uma nova poesia. E como essa poesia foi importante para a música, pois esses novos textos poéticos passaram a ser utilizados pelos compositores da música secular ou profana. Mas como fazer a música representar essas novas imagens poéticas? Como vimos, a linguagem celestial da música sacra não se adaptaria a esses novos tempos. Foi necessário descobrir uma nova fórmula musical. E é sobre ela que vamos falar hoje. Vamos nessa? A preocupação com o texto e suas imagens foi um dos momentos importantes do pensamento humanístico do Renascimento. E, para os compositores de música secular, o casamento entre o texto e a música se transformou na busca do momento. A resposta foi encontrada no desenvolvimento de um novo estilo extremamente revolucionário, que viria a se tornar amado por toda a Itália. O madrigal renascentista italiano. Uma nova linguagem musical, polifônica, vanguardista, inovadora e exploratória. Esse novo gênero teve início em 1530 e se estendeu até o início do século XVII. Ele serviu de modelo para composições semelhantes em toda a Europa. Os primeiros grandes madrigalistas foram os compositores franco-flamengos que se estabeleceram na Itália. Mas na segunda metade do século XVI, os compositores italianos assumiram o comando. Novos artifícios musicais foram desenvolvidos para representar imagens poéticas. E, como a maioria dos compositores dominava a língua italiana, foi dada uma grande atenção a como fazer a música representar as palavras do texto claramente. Novos caminhos vocais, virtuosísticos e exuberantes foram desenvolvidos. A intenção dominante era a transposição da palavra em música, enfatizando sentimentos como dor, alegria, tristeza e as referências naturalísticas dos textos, como céu, terra, ar, ventos, ondas e florestas. O sucesso foi tão grande que os poetas passaram a criar seus versos exclusivamente para os compositores de madrigal. Que tal ouvir um exemplo? Escolhi um madrigal de Luca Marenzio chamado Sozinho e Pensativo. Marenzio foi um dos famosos compositores e cantores de madrigais italianos, que viveu entre 1553 e 1599. Ele utilizou um soneto de Petrarca como letra para este madrigal. Este soneto fala da necessidade de solidão e isolamento do poeta, que está imerso numa relação tranquilizadora com a natureza, conversando íntima e incessantemente consigo mesmo, em busca da serenidade e do equilíbrio. Ao ouvir esse exemplo, preste atenção em duas coisas. Primeira, como a melodia vai passando por todas as vozes. Segunda, como todas as vozes caminham simultaneamente no mesmo ritmo. O madrigal herda essa herança da música sacra. Lembra do nosso exemplo do vídeo anterior? A música celestial de Palestrina, ela também tem essas características. No entanto, você vai notar como essa herança atrapalha a clareza do entendimento das palavras e dificulta a transmissão da sutileza do texto poético. São muitas vozes se entrelaçando, não é mesmo? Deixe essa observação anotada no seu caderninho. Ela é importante para o surgimento da ópera. Bem, vamos ouvir nosso madrigal? Aqui vai um trechinho de Sozinho e Pensativo.
Conseguiu perceber? Para facilitar, vou deixar o link aqui embaixo para você poder ouvir esse madrigal na íntegra. Continuando a falar de madrigais, os compositores desenvolveram novas técnicas musicais para pintar o significado das palavras e das imagens do texto por meio de música, os chamados madrigalismos ou figuralismos. O que é isso? Vou dar um exemplo. Para expressar um sentimento ou estado de natureza, o compositor cria um ornamento vocal, onde várias notas são tocadas em cima de uma única sílaba, ou até mesmo de uma única vogal. Para entender melhor, vamos ouvir um trechinho do madrigal Morro entregue à minha dor, de Carlo Gesualdo, que viveu entre 1566 e 1613. Sua letra fala: morro, entregue a minha dor, e quem pode me dar vida, me mata e não quer me ajudar. Ó, dolorosa sorte, quem pode me dar vida, me dá a morte. Ao ouvir, notem como o compositor usou o madrigalismo na palavra vita, vida. A sílaba vi foi expressa com várias notas. Afinal, vida tem energia, tem movimento. Observe como ele acentua o que a vida representa e as outras palavras, como principalmente a morte, cujas sílabas são expressas por apenas uma nota, sem energia e sem movimento. Vamos ouvir Morro entregue à minha dor? Deu para notar o madrigalismo na sílaba vi da palavra vita? Vou deixar o link aqui embaixo para você poder conferir. Mas você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com a ópera? Bem, um madrigal foi utilizado pelos gêneros que antecederam a ópera, como a fábula pastoral, a comédia madrigalesca e os intermédios. Mas, como sempre, vou te deixar curioso. Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. Se você gostou do nosso papo de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe algum comentário para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!